Fala, mulheradas e homens de plantão, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre como eu fui de 300 seguidores por mês para mais de 4.000 seguidores todos os meses hoje no Alpha. E não, gente, não foi postando mais vezes no dia. Não foi criando mais conteúdos. Inclusive, ultimamente eu tenho até postado menos do que eu postava antes, mas eu continuo movimentando muito a minha rede social. E aqui eu quero falar para vocês algumas dicas para você crescer bastante na sua rede social, para você ter um engajamento muito legal e você conseguir tirar o seu seguidor para ele se tornar um cliente em potencial, porque sim, seguidores não são só números, seguidores são clientes em potencial. Basta você saber criar essa conexão com o seu seguidor, né? E isso é importante. O que eu fazia, né, de 2021 até final de 2024 era o conteúdo orgânico que todo mundo já está acostumado a fazer. Então, eu criava vídeo todos os dias. Eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Crie conteúdo todos os dias. Stories, então, nem se fala. Stories é obrigatório. O criar conteúdo todos os dias, gente, e postar todos os dias, eu estou falando de feed, tá? Eu não estou falando de stories. O feed, ele é mais importante do que os stories, mas os stories geram conexão com o teu cliente e o feed, ele é uma porta de entrada. Então, existem importâncias diferentes, mas você tem que usar todas as ferramentas que o Instagram hoje ele te oferece. Eu acredito que o Instagram hoje, no meio profissional, ele tem sido usado por todos os empreendedores, né? É mais difícil alguém ter um TikTok do que ter um Instagram. Então, vamos começar pelo Instagram, porque eu também estou entrando na era do TikTok agora. Mas o TikTok é uma outra rede social, assim, muito mais fácil de você viralizar, muito mais fácil de você vender no TikTok Shop, enfim. Mas vamos falar do Instagram como eu fiz, tá? E o importante é criação de conteúdo e ter conteúdo todos os dias no seu Instagram. De domingo a domingo, gente. Eu não estou falando todos os dias de segunda a sexta. Eu estou falando de domingo a domingo. E aí, muita gente às vezes fica desesperada, né? Meu Deus, eu não tenho tudo isso de ideia. Como que eu vou criar conteúdo? Vamos lá. Nem sempre eu estou falando do Alpha. Normalmente eu falo de como tá minha vida. Ultimamente está sendo difícil para eu tomar uma cápsula, por exemplo. Então eu falo da dificuldade de tomar cápsulas, o quanto gomas tem sido um aliado para mim, né? Principalmente nessa questão das vitaminas que a gente está criando, né? O mascar chiclete e tudo mais. Então isso me ajuda. Eu posto às vezes que eu tô fazendo uma reunião, eu gravo os bastidores, que é legal também. Normalmente a dúvida do seu cliente pode se tornar um conteúdo tranquilamente. Porque normalmente o seu cliente ele pergunta algumas coisas, mas se um cliente está perguntando, outros vão ter a mesma dúvida também. Isso é fato. Então, às vezes, a dúvida do seu cliente sempre pode se tornar um conteúdo novo. Feedback, então, nem se fala. Feedback é uma forma de você conectar e gerar autoridade dentro do seu serviço ou do seu produto, né? Então precisa ter feedback. Ah, Bruna, mas eu não recebo nem. Hoje a gente recebe. É muito legal, né? E elas cobram você, se você não postar elas. Então isso é muito legal, porque elas compartilham o feedback e elas ficam esperando eu postar o feedback delas. Elas querem aparecer. Porque a questão do emagrecimento é uma coisa que gera muita frustração na gente quando a gente não consegue, e quando a gente consegue a gente quer ser reconhecida, porque não é fácil. Então eu entendo essa dor delas, então eu sempre posto, mas você pode criar isso na cabeça do seu cliente. Então sempre que você postar um feedback, não posta só como uma foto, porque normalmente as pessoas colocam um feedback e elas não lê o feedback delas. Gente, assim, ó, eu tô mandando agora pra mim mesma uma anotação pra eu não esquecer, porque eu gravando aqui pra vocês, eu já tive outro insight, tá vendo como que é? É assim, e aí eu vou começar a mostrar tudo como funciona na minha cabeça na questão de criação de conteúdo. Porque agora eu quero fazer um conteúdo só pro Reels, lá no Instagram, que o tema vai ser esse, ó, eu vou mandar um áudio pra mim mesma pra eu não esquecer. Como coletar feedbacks do meu cliente sem eu precisar fazer um pós-venda para isso. Esse é o tema top que a gente vai fazer. Por quê? Porque eu nunca fiz pós-venda, gente. Inclusive, esse é um dos gargalos da minha empresa hoje. O pós-venda
É muito difícil. E eu falo que eu deixo muito dinheiro na mesa porque eu não faço pós-venda. A gente não tem uma IA para isso hoje, a gente tem uma IA no atendimento e a gente tem a Carol e a Aninha que ajuda nessa parte do atendimento, mas o pós-venda ele tá funcionando hoje só na parte de resolução de problemas. Então, o cliente teve um atraso na entrega, o cliente teve alguma coisa, então aí a gente faz o pós-venda. Mas, na verdade, ele tá sendo mais um reclame aqui, uma forma de resolução do seu problema. Ele não tá sendo um pós-venda, de fato, né? Mas, se eu for esperar fazer o pós-venda para eu ter um feedback, eu não vou ter feedback, certo? Porque eu hoje não faço pós-venda, inclusive faça pós-venda porque isso é o complemento da sua venda. Não venda só. Faça um pós-venda no seu negócio, que é uma coisa que a gente falha hoje muito, tá? Mas o que eu fiz? Eu leio o feedback do cliente, eu não só printo a mensagem que ele manda para mim e eu coloco numa foto normal, porque isso todo mundo faz e a pessoa não se sente importante. Quando você começa a ler o feedback da pessoa que você recebeu, e aí vamos falar de uma casa, tá? Você fez a construção lá de uma casa e aí o seu cliente falou, nossa, minha casa tá super moderna e tal, e aí eu leio o feedback e eu falo assim, isso aí, mulher, sua casa tá belíssima. Cara, a casa dessa cliente tá assim, ó, confortável, que delícia tá naquele ambiente. Você começa a fazer de alguma forma ela se sentir bem de você falar dela. Quando você fala isso pra ela, não é só a pessoa que está ouvindo, não é só a pessoa que compartilhou o feedback com você que vai gostar de ouvir. Vamos lá, você começa a ler o feedback de uma pessoa que mandou o feedback pra você. Só que você não vai printar só esse feedback e postar a foto desse feedback como se fosse uma coisa, é um print simples. Não, você vai fazer disso um evento. Porque não só a pessoa que compartilhou o feedback com você, ela vai se sentir mais amada, mais admirada, mais querida, como outra pessoa que vai escutar você dando feedback, que também foi sua cliente, ou que também gosta do seu negócio, vai querer também compartilhar com você. Porque ela vai querer aparecer. Mas as pessoas hoje estão carentes. Essa é a verdade. E eu posso usar disso como uma arma para o meu marketing, mas de uma forma humana, tá? As pessoas sentem quando você não está sendo verdadeira com elas. Mas elas gostam de ser acolhidas. Nenhum cliente é obrigado a compartilhar o feedback com você. Eu falo que o cliente ele pode estar muito satisfeito com o seu negócio. Não obrigatoriamente ele vai compartilhar o feedback com você. Só que o feedback, ele converte muito o seu negócio. Ele traz muita autoridade para o seu negócio. Como que eu vou fazer a pessoa compartilhar um feedback comigo sem que ela precise compartilhar comigo? Quando ela quer aparecer. Quando ela vai se sentir acolhida. Porque se a pessoa quer se sentir acolhida, ela vai fazer alguma coisa para que você possa mostrar ela. Tem muita gente que não gosta de aparecer na rede social, mas ela sabe que aquele feedback é dela. Se ela mandou escrito, se ela não mandou. Ela sabe que aquele feedback é dela. E aí você ler um feedback em voz alta e elevar qualquer coisa que a outra pessoa que compartilhou o feedback com você se sinta bem, de uma forma humana, tá, gente? De uma forma humana, acolhedora, as outras pessoas, os outros seguidores que estão vendo esse momento vão querer comprar o teu produto, porque você também tá elevando, e aí elas também querem se sentir elevadas. E quem já teve parte do seu produto ou parte do seu serviço, da sua venda, já foi sua cliente e não compartilhou, vai começar a compartilhar, porque também quer aparecer. E isso não serve só para emagrecedor, isso serve para tudo. Então, uma das coisas mais legais hoje para você fazer coletar o feedback, primeiro, ela não é obrigada a compartilhar um feedback para você. Toda vez que você recebe um feedback, melhora para o teu negócio. Então, por que não fazer disso um evento? É uma troca. E aí ela se sente melhor, porque ela compartilha algo com você que realmente foi genuíno, e você eleva o teu negócio, elevando o teu cliente também. Uma coisa que eu entendi muito desde quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a empreender, é que o cliente ele é a base do nosso negócio. Sem cliente não existe empresa, sem cliente não existe serviço, venda de produtos e nada. Então começa com os clientes. Uma das coisas que eu mais priorizei com os clientes é o atendimento. É o conteúdo. Quando muitas pessoas começaram a me perguntar a mesma coisa,
eu começava a criar conteúdos porque um vídeo, um único vídeo, ele pode atingir várias pessoas. E se várias pessoas que já são minhas clientes estão tendo uma mesma dúvida, aquelas que ainda vão ter a mesma dúvida. Então, todas essas ideias são criação de conteúdo. Tudo isso eu sempre fiz, pessoal. Só desse jeito que eu tô fazendo, eu já conseguia no orgânico 300 seguidores por mês novos. O Instagram, ele já impulsiona organicamente o seu conteúdo. Hoje os conteúdos eles são muito impulsionados por nichos. Então, se você fala muito sobre emagrecimento, você vai começar a aparecer para outras pessoas no explorar, para pessoas que estão procurando sobre emagrecimento, sobre saúde e tudo mais. Se você fala muito de venda de lâmpadas, o seu vídeo vai começar a ser direcionado para essas pessoas que estão procurando esse tipo de assunto. Então isso é muito legal, porque hoje o Instagram ele mudou a forma de distribuir o conteúdo. Então, primeiro de tudo, tenha uma rede social para sua empresa que seja nichado. Não fale sobre tudo, mas é importante você também não só vender. Você precisa compartilhar conteúdos. Eu falo que uma das coisas que mais gera conexão é quando você só tá oferecendo algo pra pessoa, igual eu estou fazendo aqui. Eu estou dando dicas pra vocês de algo que eu aprendi sem nada em troca. E só pra ter alguma coisa em troca, curta o meu vídeo e me segue no canal. Mas eu estou dando conteúdos aqui. A questão de criação de conteúdo, que eu acho que ajuda pra caramba, porque é uma das coisas que mais converte e hoje, modéstia à parte, é uma das coisas que eu mais sei fazer, porque eu gosto muito disso. Eu crescia com marketing de influência, eu tinha algumas parceiras que eram influências minhas, eu dava um pote, era na permuta, elas faziam vídeos, mas uma das formas que mais cresceu o meu negócio foi compartilhamento de feedbacks e nunca foi só no print. Esse foi o primeiro ponto. Então, as pessoas amam aparecer e elas amam estar se sentindo acolhidas. Reconhecer a conquista dela, o resultado dela, seja lá o que for, mas é uma forma hoje que ninguém faz. Eu tenho certeza disso, ninguém faz isso, cara. As pessoas quando recebem um feedback hoje, os empresários, eles printam o feedback, coloca malemar no feed, porque feed as pessoas esquecem que ele existe e postam muita coisa nos stories e esquece o feed. Feed eu tô falando de foto e reels. Isso é feed, tá? Tipo, na hora que você entra no Instagram, é essa parte aqui, ó. Na hora que você entra no Instagram, esse é o feed. Tudo que vem aqui. Então, aqui ele aparece tanto foto quanto reels, né? Então, ele aparece tudo isso aqui. Eu posto muito mais reels, tá? Foto é legal? Muito. Inclusive, adoro as fotos feitas por IA, tá? Inclusive, isso aqui hoje, a Carol que fez, foi com IA. Eu achei isso muito, muito bonito. A IA tá arrasando, né? Mas vídeo converte muito mais. Chega muito mais seguidor novo pra mim por vídeo do que por foto, tá? E aí, essa é a parte do feed. Essa aqui agora é só reels, quando você vem aqui, porque tem gente que não sabe, tá, gente? Juro por Deus. Tem empresários, até hoje, que tem um Instagram e não sabe o que é cada coisa. Então, bora lá. Aqui é feed, aqui tem reels, e nos reels você consegue fixar, inclusive, os 3 aqui em cima mais importantes que você acha que tem relevância pro seu conteúdo, enfim, eu deixei aqui porque são as perguntas que eu mais recebo, então eu deixei fixado aqui nos reels. Aqui são reposts. Eu reposto aqui tudo que é relevante nos meus reels. Então, aqui normalmente é só conteúdo educativo que eu crio ou que eu vejo algum conteúdo educativo no meu Instagram e eu reposto aqui. Não é feedback. Normalmente não tem feedback aqui. É só orientação, conteúdo educativo que eu compartilho. É conteúdo que gera conexão, não feedback, tá? E aqui é quem te marcou. Então, tudo que eu for marcada, eu tô aqui, tá? Então, beleza. E isso é stories. Isso é stories, que tem apenas a duração de 24 horas. E aqui são destaques. E aí eu faço os destaques, como a gente recebe muito feedback, e eu acho que é isso, cara. Eu acho que é aqui que eu acertei. Tá vendo como que eu sou, gente? A gente vai desse jeito. Mas é aqui que eu acertei, cara. O negócio cresceu porque eu compartilho muito feedback. E aí, como que as pessoas chegam pra compartilhar feedback comigo? Porque elas se sentem elevadas. Eu não só printo o feedback delas e posto. Eu faço um evento. Começa a fazer isso. Pra você ver se não vai dar certo. Começa. Aí você volta e me fala depois. Eu fazia isso e deu certo por muito tempo. Aí até 2024 eu comecei a usar o botão de impulsionar do meu Instagram. Final de 2024 usei o botão de impulsionar e comecei a colocar R$2.000
todos os meses no impulsionamento. E aí eu separava só público feminino, porque o meu produto é muito público feminino. Eu coloquei uma faixa etária lá legal, que normalmente é a faixa etária do meu cliente. Ah, Bruno, não sei a faixa etária do meu cliente. Faz uma enquete, gente, nos stories. Faz uma enquete, pega o Google Forms, começa a jogar uma enquete para as pessoas. Mas elas não respondem. Começa a fazer, todo mundo que responder vai concorrer a uma cesta. Faz isso pra você ver. Todo mundo que respondeu o seu Forms, faz uma pesquisa de satisfação do seu cliente, ou para você entender o perfil do seu cliente. Tudo isso você consegue fazer de graça. Você vai lá no Google Forms, que é de graça, você vai lá, você cria uma planilha no Google Forms, compartilha com os seus clientes. Só você colocar um sorteio bem da hora. E aí todo mundo que responder, coloca o e-mail lá, que você consegue pedir o e-mail. E aí depois, no final do mês, faz um sorteio com todo mundo que respondeu. Você consegue ter uma métrica sobre os produtos da sua empresa, sobre como está a satisfação do seu cliente, sobre feedbacks também, porque nesse Forms, por exemplo, você pode solicitar um feedback, positivo ou negativo. E aí o positivo você fala, o negativo você trata no off. E aí é isso. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô tendo ideias para Reels, porque Reels é no máximo 3 minutos. Não dá pra eu ficar batendo papo igual eu tô fazendo aqui no YouTube. E aí, tipo assim, eu preciso ter uma ideia agora do que eu tô falando pra vocês, tudo minuciosamente aqui, batendo papo, pra jogar isso pra Reels e no máximo 3 minutos. Porque se eu passar de 3 minutos, ele não vai ser indicado. Não vai estar na aba explorar. Vai ficar muito comprido e as pessoas não querem. Hoje você tem que batalhar por audiência, né? Tipo, a atenção das pessoas. Então, e aí eu comecei a impulsionar com R$2.000. Já me dava um bom resultado, tá? Eu já tinha um retorno de mais ou menos 300 seguidores a mais, até uns 500, 700 seguidores por mês, investindo apenas R$2.000 no botão impulsionar. Só que quando eu entrei com um gestor de tráfego profissional, que ele sabe mexer no gerenciador de anúncio, aí o jogo mudou. Por quê? Porque você não sabe quanto tá te rendendo. Quando você coloca no botão impulsionar, você não sabe se o seu lead tá caro, quanto tá sendo gasto por clique, qual tá sendo o custo do seu produto. Porque se você vender, quanto que tá sendo o custo do seu produto? Porque uma parte vai pro tráfego. E aí, vamos supor, hoje o custo do meu produto no tráfego pago tá R$25. Nossa, Bruno, é um custo muito alto. Mas, gente, e o tanto de seguidores que ele traz? Porque assim, ó, o tráfego pago ele não consegue ter uma métrica exata de quanto ele te vende, de quanto ele te retorna em vendas. Não consegue. Porque ele traz muito seguidor. E aí, às vezes, o seguidor vai comprar na sua própria página lá, do seu link do Instagram, do Stories que você compartilhou. Não clicou no tráfego pago. Então, é muito difícil ele ter uma métrica exata. O tráfego pago, para mim, ele é primordial para fazer o seu negócio crescer. Porque ele não sai da cabeça das pessoas, ele toda hora tá aparecendo para outras pessoas, para públicos em potencial. E ele gera novos seguidores. Só que o novo seguidor não é um novo cliente. E aí depende de você saber aquecer esse novo lead para que ele se torne um novo cliente. Ponto. Então, o tráfego pago ele te serve para alavancar o seu negócio, mas você precisa fazer a sua parte. Por isso que aquela ideia de vender no automático não existe. Hoje eu crio menos conteúdo que eu criava antes, porque de fato o tráfego pago hoje representa quase 50% do faturamento da minha empresa. Então, se eu ficar um dia inteiro sem aparecer, tá tudo bem, porque o tráfego pago continua mandando meu conteúdo. Mas se eu mandar sempre o mesmo conteúdo por tráfego pago, as pessoas vão cansar. Então, eu preciso continuar nutrindo conteúdos novos no meu negócio. Porque senão as pessoas cansam de ver sempre os mesmos vídeos. A gente não impulsiona sempre os mesmos vídeos, a gente coloca vídeos novos para serem impulsionados. E as pessoas que já chegaram com tráfego pago, elas precisam ser nutridas todos os dias, senão elas não vão comprar. Vão ser só mais um número. O jogo mudou no meu negócio quando eu deleguei essa função para quem realmente sabe fazer. Bruna, mas hoje eu não consigo pagar uma agência de marketing e tal. Já é ótimo você usar o botão do impulsionar. Ponto. Só que você não sabe para onde seu negócio tá indo. Você não sabe para onde seu dinheiro tá indo. Aí você tem medo, sabe? Hoje, antes a gente investia R$2.000, eu investia, né? R$2.000 em tráfego pago no botão impulsionar. Hoje a gente chega a investir R$40.000 de tráfego pago no botão impulsionar. E eu não tenho medo. Se eu precisar investir mais do que isso, cada vez mais, não dá medo. Por quê? Porque eu sei quanto está sendo o custo do meu produto, mesmo com tráfego pago. Isso está sendo muito legal, porque hoje eu tenho métricas, e aí ele sabe para onde você está indo. Quanto mais eu investir, mais eu vendo.
Agora, quanto mais eu investir e ainda mais eu criar conteúdo, eu vendo mais ainda. Então, se você só deixar o seu trabalho, as suas vendas, a divulgação do seu negócio na mão do tráfego pago, o resultado vai ser pequeno, porque ele só vai te trazer um público frio. Se você não nutrir esse público que já está lá, que acabou de chegar, ele vai embora daqui a pouco. Entendeu? Então, acho que uma das coisas também que é muito legal é, quando você é um seguidor, vamos lá, você é seguidor de Instagram, você vai seguir uma página que malemar tem postagem? Ou que a última postagem foi em março, a gente tá em maio? Não. Você vê que é uma página parada. Normalmente, eu vejo, quando não tem stories, quando não tem nada de atrativo no feed, que eu acabei de instar pra vocês, que é feed, quando não tem nada, eu não vou seguir. Pode ter tido um vídeo muito bom dentro daquele canal. Eu vou salvar o vídeo, mas eu não me torno uma nova seguidora, porque não tem conteúdo. Eu não vou consumir. Torne o seu feed atrativo, porque o feed, ele é a porta de entrada da sua página, do seu negócio. As pessoas vão conhecer muito você pelo seu feed. Se você é uma pessoa que compartilha conteúdo, se você é uma pessoa que compartilha informações de graça para o seu cliente, para que ajude ele vai se conectar com você. Então, deixa o seu feed bonito. Se você não coloca, mas eu posto stories todos os dias, mas stories é para quem já te segue. Para você atrair novos seguidores, precisa ser um feed legal, senão não vai atrair, entendeu? E um feed movimentado. Hoje eu posto pelo menos, no mínimo, 2 vídeos todos os dias, de domingo a domingo, gente. Mas o final de semana eu quero descansar. Deixa a coisa programada, dá pra você usar o botão de programar lá, tanto no Instagram quanto no TikTok. Aí você usa o botão de programar, mas story não dá pra você programar, mas reposta. Tem muito conteúdo que as pessoas querem... As pessoas em casa, no final de semana, elas estão mais de boa, porque estão descansando, não estão trabalhando e tal. Às vezes a dúvida dela, você já gravou como forma de conteúdo, só reposta. Porque o que eu sempre faço no final de semana é isso, gente, principalmente no sábado. Domingo, normalmente, eu gravo alguma coisa. Mas sábado, eu não apareço. E aí, o que eu faço? Eu pego conteúdos que eu já gravei, que são importantes, dicas de emagrecimento, por que o alfa não funciona para todo mundo, conteúdos mais informativos, e eu compartilho, eu só reposto, que são reels, já estão em formas de vídeos lá no meu feed, e aí eu reposto para stories, que vai durar só 24 horas. Mas stories gera conexão. Muita gente sai dos stories na hora que vê um vídeo daquele e vai curtir o próprio reels, porque vai... Aí você sabe que dá retorno, porque as pessoas saem dos stories para ir lá no reels assistir o seu vídeo inteiro. Porque stories é só 1 minuto, né? Você consegue gravar. Tem vídeo de 3 minutos, tem vídeo de 4 minutos. Então, às vezes, as pessoas saem do stories pra assistir o seu vídeo completo. E eu sei que funciona, porque elas vão lá curtir. É isso que mudou o negócio da minha vida. Mesmo hoje que eu falo, cara, hoje eu tô escalando o meu negócio, eu deixei na mão de quem entende. Essa é a verdade. Eu já tentei várias vezes e eu tenho uma noção básica sobre gerenciador de anúncios, mas o botão de impulsionar do Instagram é 1000 vezes mais fácil e já dá um bom retorno, tá? Então, Bruno, eu não tenho dinheiro para investir em gestor de tráfego em uma agência de marketing hoje. Tudo bem. Usa o botão de impulsionar do Instagram, que já vai dar um retorno muito legal. Agora, você que já tem dinheiro sobrando aí, ou quer investir em alguma coisa para o seu negócio alavancar, de fato, tráfego pago alavanca. O dia que o tráfego pago deu pane, gente, a gente sentiu drasticamente nas vendas. Então, hoje eu entendo que o tráfego pago é extremamente relevante no meu negócio. E eu não sei como, mas aí é um assunto para uma outra hora. Mas o Lucas Moreira, que hoje é o meu gestor de tráfego, ele consegue subir anúncios de antes e depois. Quando você trabalha com alguém que já sabe o que fazer, aí você estoura mesmo, sabe? Então, façam isso. Deleguem coisas que vocês não sabem. É bom a gente ter uma noção. Eu sei fazer o básico. Se acabar todo o tráfego pago hoje, eu consigo usar o botão de impulsionar e já consigo ter uma ideia. Mas se você puder deixar na mão de um profissional que sabe o que fazer, é muito melhor. Porque ele vai entender. Existe esse negócio de pixel, de traqueamento, de rastreio, de perfil do cliente, de jornada do cliente, a jornada do consumidor, aonde que o seu cliente entrou dentro do site, aonde que ele parou. Dá pra você saber tudo, mas pelo gerenciador de anúncios e com quem é expert no assunto. Porque se você for ensinar isso pra mim, e não é essa a minha parada. Minha parada é isso daqui, ó. Que eu amo fazer. É isso. Quer fazer o seu negócio alavancar? Orgânico ajuda muito. TikTok ajuda demais pra você viralizar um vídeo.
Quando eu viralizei um vídeo, eu demorei 5 anos pra viralizar um vídeo no Instagram e eu demorei 3 meses pra viralizar um vídeo no TikTok. E quando eu viralizei um vídeo no TikTok, eu vendi muito. E isso foi em 2023. Então, vídeo no TikTok é muito mais fácil de você viralizar. Inclusive, a gente precisa falar mais dele. Mas como eu não consigo usar o TikTok Shop hoje pro Alpha, eu ainda não tenho muita experiência no TikTok nessa parte de vendas, mas a gente vai começar agora para a nova marca que a gente vai lançar. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu raciocínio. Beijo, até mais.